Tudo bom? Vamos estudar mais um pouquinho a lição da escola sabatina? Gente, essas lições do santuário, nós precisamos nos aprofundar nelas, né? Elas nos ensinam e nos educam a respeito do plano de salvação. O que, afinal de contas, Jesus está fazendo hoje lá no céu? O que significa aquilo que Ele está fazendo hoje ali? Qual é a importância? Por que Ele está fazendo? O que tem a ver o seu sangue com aquilo que está fazendo lá no céu? São várias perguntas, né, que nós precisamos entender com uma certa profundidade mínima para podermos compreender a nossa igreja, né, compreender a nossa missão aqui na Terra, ou compreender principalmente o plano da salvação. São muitas coisas que têm a ver esses estudos do santuário. E nós já estamos aqui na 7ª lição, né? A respeito de Cristo, o nosso sacrifício. Esse é um ponto dos principais com relação ao estudo do santuário, né? Cristo, o próprio sacrifício, né? Vamos então orar para que possamos ter melhor compreensão desse assunto? Vamos lá. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, grande é a nossa responsabilidade diante dessas lições. Foram efeitos dramáticos e impressionantes, aqueles dos tempos do santuário. Antes do santuário, quando Deus nos deu a lei, foram feitos com efeitos realmente muito impressionantes, para dizer-nos, isto é importante. E hoje estamos aqui estudando nos últimos dias da história da humanidade. E Jesus já está no Santíssimo, e bem logo ele vai sair do Santíssimo. E então terminou a pregação. Santíssimo Deus, ajude-nos a compreender mais alguma coisa a respeito do próprio Cristo como sacrifício no santuário. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, como já disse, o estudo desta semana, a lição número 7, né, é sobre Cristo, o nosso sacrifício. Eu vou fazer uma leitura aqui do verso para memorizar, né, que eu repito mais uma vez aqui, eu nunca consigo memorizar tantos versos assim. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então vamos tentar relembrar os estudos que nós já fizemos com relação ao santuário. Em síntese, mas a síntese das sínteses, o que é o perdão? Como é que funciona o perdão? E o que é a purificação? Não é? Então o perdão é o quê? O perdão é a transferência dos meus pecados sobre Jesus Cristo. Eu pequei e me dei conta deste pecado, então o que eu fiz? Me arrependi do pecado e pedi perdão. E esse pedir perdão é quase que uma transação, né? Uma troca. É uma troca em que eu dou o meu pecado para Cristo e Cristo dá a sua pureza para mim. E Ele assume o nosso pecado, né? E quando Cristo foi morto, Ele morreu pelos pecados que eu transferi para Ele. Assim se fazia no ritual do santuário, lembram? Que o pecador chegava, vamos relembrar um pouquinho, vamos tirar um tempinho para relembrar um pouquinho sobre o ritual do santuário. O pecador chegava lá com seu pecado, ele estava infectado do pecado, vamos dizer assim, trazia um cordeirinho, colocava suas mãos sobre a cabeça do cordeirinho e transferia por meio de confissão o seu pecado sobre o cordeirinho. Então o cordeirinho era morto, era coletado o sangue era posto com o dedo do sacerdote sobre as pontas do altar. Depois o sacerdote comia parte daquela carne e assim se transferia o meu pecado, o pecado daquele pecador, sobre o cordeiro, e via o sangue, se transferia o pecado para o altar, e via a carne, se transferia o pecado para o sacerdote, não é? E quando o sacerdote entrasse no lugar santíssimo, ele contaminava, porque ele estava contaminado com o pecado do pecador.
contaminava o sacerdote e ia transferindo o pecado para dentro do santuário e para dentro do lugar santíssimo, né? Bom, isto era o que acontecia naqueles tempos antigos. Aí chegava um certo dia, que é o dia anual da expiação, ou o dia anual do juízo. Então era oferecido um bode, né? Estou resumindo, né? Era oferecido um bode sobre a cabeça daquele bode não se tinha confessado nenhum pecado. Então o sangue desse bode não estava contaminado, e esse sangue era utilizado para purificar o lugar santíssimo, depois o lugar santo e depois o altar do sacrifício. E assim, purificando o santuário, onde estavam as contaminações geradas pelo povo, se descontaminava o santuário, vamos dizer assim, e também se descontaminava o povo, porque a responsabilidade daqueles pecados lá dentro era do povo, se bem que o povo já estava perdoado, mas ainda toda a consequência do pecado não tinha se extinguido. Então aquele bode puro, sobre o qual não se havia confessado nenhum pecado, representava o sangue dele, representava o sangue de Cristo, um sangue puro, que nunca pecou, um sangue não contaminado. O sangue que Cristo derramou serviu para purificar o santuário celeste. Mas essa purificação está sendo feita agora, desde 1844, lembram? Então, cada vez que chega o nome de alguém que se arrependeu, vamos ver se arrependeu de todos os pecados. Porque não adianta ter se arrependido de 99% dos pecados e não ter se arrependido de 1% deles, ou de um só, né? E esse não foi perdoado, então esse não pode ser, ele não pode ser purificado, vai ter que morrer, coitado, né? Então é assim que funcionavam as coisas. Então Cristo é o nosso sacrifício porque o sangue dele é puro, ele nunca pecou, muito embora ele se tornasse um homem, continuou sendo Deus, tá certo? Continuou sendo Deus, mas se tornasse um homem, e ele manteve essa condição de ser homem depois que ressuscitou. Ele é homem-Deus, né? Ele continua sendo Deus como sempre foi. Deus nunca muda, né? Deus nunca morre, Deus nunca é alterado, mas ele continua tendo também a condição humana, né? Então ele sim, desse jeito, nesta condição, ele pode interceder por aqueles pecados que estavam registrados ou estão registrados no livro lá em meu nome, né, como pecador. E se eu me arrepender de tudo, ele vai dizer: por este valeu o meu sangue, né, e Deus vai perdoar os pecados dele. E Jesus é o intercessor, o único intercessor. Então ele é o nosso sacrifício. Vamos estudar um pouquinho mais sobre esse sacrifício. Isaías 53, né? O capítulo triste de se ler, né? Ali retrata como Jesus sofreu. Vamos ler um trechinho daquele capítulo triste, né? Eu fico muito triste quando tenho que ler esse capítulo, porque ele retrata de uma maneira assim dramática e muito realista. Sempre lembro daquele filme, né? A Paixão de Cristo, né? Mas eu vou ler aqui um trechinho, aqui, uns 3, 4 versos. 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um que os homens escondem o seu rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E assim vai indo, ele foi traspassado, etc., né? Que descrição dramática, que descrição triste do que era Jesus. Ele, o homem que não tinha pecado algum, sofreu pelos pecados de todos os homens e todas as mulheres desse planeta. E foi visto como alguém desprezível, sim, porque a aparência dele, quando ele saiu do jardim do Éden, quando ele saiu do jardim do Getsemane, era realmente uma aparência de alguém muito, muito, muito sofredor.
vertendo sangue da sua pele. Que aparência horrível devia ter Jesus Cristo. Eu nem quero pensar muito sobre isso, mas é bom que a gente leve a sério, como nós vamos estudar um pouco mais adiante. Então aqui tem uma palavra que é muito importante. Cristo assumiu os meus pecados. Eu tenho agora o direito de transferir os meus pecados sobre Ele. Lá na cruz, Ele pagou pelos pecados e eu posso transferir para Ele e Ele pode então me perdoar. Ele foi um substituto suficiente, como diz aqui na parte de segunda-feira. Ele teve que nos substituir e acabar com o pecado para sempre. Ele morreu porque nos amava. Aqui vamos voltar àquele argumento de Satanás. Aquele argumento era praticamente infalível. Gente do céu, que argumento Satanás tinha? Ele dizia o seguinte: a lei de Deus é falha. Ela só funciona quando todos obedecem, mas na medida que um desobedece, ela é falha. Por quê? Pelo seguinte: Deus é duas coisas, amor e justiça ao mesmo tempo. E Satanás disse que ele não pode ser amor e justiça sempre. Quando Adão e Eva pecaram, ele exultou, eles fizeram festa e tudo lá. Lúcifer, com seus demônios, dizendo: agora eu quero ver se ele vai ser amor ou se vai ser justiça. Ele não pode ser as duas coisas. Ou ele perdoa, daí ele é só amor, mas não é justiça, porque não é justo. Eles infringiram a lei de Deus, eles têm que morrer. Ou ele os mata, daí ele é só justiça, não é amor, porque ele não ama eles. Você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu na cruz? Satanás tremeu. Tremeu porque ali na cruz Jesus foi amor e foi justiça. Justiça contra ele mesmo. Ele assumiu a nossa conta. E por isso ele pode nos perdoar. E por isso ele pode continuar sendo amor e justiça. E agora, onde fica o argumento de Satanás? Então vamos ver se a gente não despreza tal tamanho inteligência e tamanho amor. Ele era o único sangue, Jesus Cristo o seu sangue era o único sangue que servia para perdoar os pecados de alguém, de qualquer um. Por quê? Porque ele era puro. E não só porque ele era puro, isso era não só porque ele nunca pecou, também porque ele era o nosso Criador e ele era essa lei que estava sendo acusada. Portanto, só ele podia morrer. E só ele podia morrer com sangue puro. Ele devia viver aqui na terra, 33 anos e meio ele viveu, tempo suficiente, Uma vez eu calculei que deu mais ou menos 33 anos e meio por aí, que Adão e Eva levaram para cometer o seu pecado, para caírem. Bom, eu agora nem me lembro mais direito como é que eu cheguei a essa conclusão, Mas se não me engano foi porque Ellen White disse que 2000 anos desde o pecado até a morte de Cristo. Foi isso mesmo, agora acabei de lembrar. E então eles devem ter levado 30 e poucos anos e Cristo viveu o mesmo tempo. Nesse caso, se for assim, se esse raciocínio for correto, viveu o mesmo tempo, porém sem pecar, como Adão pecou, E sacrifício imaculado, porque sem defeito, perfeito. Aqueles cordeiros de antigamente eram para ser perfeitíssimos, sem defeito algum, porque Cristo também era sem defeito, veio ao mundo sem defeito e viveu sem adquirir defeito algum. Só Jesus que criou para a perfeição, ele perfeito poderia nos substituir. Então tem aqui algumas anotações. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cumpriu perfeitamente o critério do Antigo Testamento de um sacrifício imaculado. Que coisa mais impressionante. Jesus é o único, Então agora, por último, aqui nosso estudo da parte de quinta-feira. Eu não gosto muito de segunda, terça, quarta, quinta, mas dessa vez às vezes eu faço isso. Cuidado, viu, meu irmão? Você que está aí assistindo esse vídeo, muito cuidado. Falo isso para mim também. Muito cuidado. Pelo seguinte, não banalize a morte de Cristo. Como fazem na Páscoa, Na Páscoa, ovos de Páscoa, coelhinho de Páscoa, presentes, felicidades, alegria, festas, noitadas e coisas desse tipo. Isso nada tem a ver com a morte de Cristo. E lá pelas tantas a gente vê a morte de Cristo como um fato histórico. Foi legal, foi duro para ele, Faz um filme como o Mel Gibson fez, que foi um filme bom até, Para nos conscientizar. A gente assiste o filme, etc. e deixa por isso mesmo.
Continua tudo como sempre foi. Então é aquela história, eu venho como estou e continuo como vim. Não, isso é banalizar a morte de Cristo, é desprezar a morte de Cristo, ter ela em pouca conta, em pouco caso. Não, não faça assim. Seja transformado pelo Espírito Santo, para que tenha aproveito a morte de Cristo para você também, assim como eu quero para mim também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, agora nós te pedimos que nos abençoes de forma muito especial, para que a morte de Cristo não seja em vão para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Tchau então, até a próxima, até o próximo estudo número 8, né?